Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Terceiro ano, saudade de vocês, hein? E preocupada com vocês também, certo? Porque a gente sabe que terceiro ano finalizando, né? E de repente vem essa surpresa para as nossas vidas, um momento de muita preocupação, muita angústia, muita insegurança com relação a essa pandemia. Mas nós temos que ter fé e certeza que tudo vai dar certo, que vocês não percam o foco, continuem estudando em casa, porque a vida não para, o vestibular não vai esperar, né? Então vocês vão ter que se preparar da melhor maneira possível para passar por esse momento e tirar de letra, que eu sei que todos vocês são capazes, é só vocês quererem, tá? Já vou me adiantando dizendo que se vocês tiverem alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Não tenho percebido muita interação do grupo, né? Não sei se vocês veem e não comentam nada, mas seria interessante que vocês fossem um pouquinho mais atuantes, que tivessem dúvidas. Se não quer expor a dúvida no grupo, pode mandar no privado mesmo, que eu vou responder. Se não responder no momento exato da pergunta, mas eu vejo e depois respondo, certo? O que não pode ficar é vocês ficarem tendo dúvidas com relação aos conteúdos. Eu postei um vídeo do sistema positivo, né, fazendo um apanhado, uma revisão do conteúdo, para a gente estar retomando. Depois eu devo estar postando o vídeo também, porque eles já disponibilizaram para as semanas seguintes aí alguns vídeos, e eu vou fazendo a minha parte aqui. Então, da apostila 10, nós vamos começar a apostila dando continuidade ao reino plantae, falando sobre a histologia vegetal, né, que são os tecidos vegetais. Eu vou passar esse slide aqui para vocês, depois eu posso estar disponibilizando no grupo, né, porque acho que a visibilidade aqui eu só estou passando por uma questão didática, né, e se o vídeo não ficar muito legal é que eu estou fazendo isso de uma forma, estou fazendo em casa, então eu não sou nenhum profissional, estou fazendo o melhor que eu posso aqui, ok? Então vamos lá. Histologia vegetal. Ele vai estudar a organização, disposição e classificação e as funções dos tecidos vegetais. Os tecidos, tanto seja ele animal ou vegetal, tecido é um conjunto de células que vão desempenhar funções semelhantes, né? Grupamento de células harmonizadas e diferenciadas que realizam determinada função. Então, todos eles estão destinados a uma determinada função. Deixa eu descer a tela aqui. Só um minutinho. Então, os principais tecidos vegetais. Nós temos tecidos meristemáticos ou embrionários, que são aqueles tecidos jovens que vão aparecer desde o princípio do desenvolvimento embrionário da planta. Esses tecidos são tecidos chamados de meristemáticos ou embrionários. Onde nós vamos ter, na imagem ali, aparece em várias regiões, né? Onde tem parte jovem que o vegetal está crescendo, vai ter tecido meristemático, certo? Aí nós temos também os tecidos que são chamados de tecidos permanentes, que são tecidos de revestimento, tecidos condutores, tecidos de preenchimento, de sustentação e tecidos secretores, que a gente vai analisar um por um, certo? Lembrando que meristemáticos ou embrionários são os tecidos jovens. Então, onde tem lá a folhinha crescendo no vegetal, onde tem lá a folhinha crescendo, a raiz crescendo, nas pontinhas é que vão estar esses tecidos chamados de tecidos meristemáticos. O de revestimento, como o próprio nome já está dizendo, revestir o vegetal, e conforme esse tecido de revestimento vai envelhecendo, ele vai formando a casca do vegetal, certo? Deixa eu descer aqui o slide. Aí aqui nós temos a definição, é meristema. Meristema, tecido embrionário. Lembrando que nos tecidos meristemáticos as células são vivas, são células pequenas, com um núcleo grande,
aclorofilado. Então, no tecido jovem, ele ainda não tem clorofila, não tem vacúolos, mas tem uma parede delgada, quer dizer, uma parede mais grossa, e ela ainda está indiferenciada. Qual que é a função desse tecido no vegetal? Ele vai favorecer o crescimento da planta e vai formar os outros tecidos vegetais que vão compor o corpo ou a estrutura do vegetal. Então aqui na imagem ele está mostrando um recorte, né, da célula condutora do xilema e do floema. O xilema e o floema são os canaizinhos que vão levar a seiva bruta e a seiva elaborada, né? Então ele vai se transformando em células epidérmicas, células do Suber, células parenquimáticas, que são as células que vão vir depois dos meristemas. Aqui está mostrando o processo de diferenciação celular, né? Então, lá na pontinha da raiz, que é a região chamada de coifa, né? Nós temos vacúolos pequenos, uma célula meristemática, aí ela vai sofrer a diferenciação e a desdiferenciação, que é quando ela vai se transformar numa célula com uma parede celular mais espessa, né? E depois ela já tem um único vacúolo grande. No primeiro momento, no processo de diferenciação, o núcleo está grande, né? E no processo de desdiferenciação, ela vai ter o aumento do vacúolo e a diminuição do seu núcleo. Seguindo aqui no próximo, os meristemas, nós temos a classificação dele. Meristema primário. O meristema primário vai promover o crescimento da planta em altura. Então a planta cresce verticalmente, isso é provocado pelo meristema primário. Depois vai também, a função dele é ter a presença abundante tanto nas gemas apicais e laterais. Gemas apicais são as gemas que estão no topo da planta, e as laterais é nos galhos que surgem laterais. Quais são os tipos de meristemas primários aqui? Nós temos a protoderme, procâmbio e meristema fundamental. A protoderme forma a epiderme, que é a parte mais externa do tecido vegetal. O procâmbio forma o xilema e o floema, que são os canais, como se fosse o sistema circulatório ali do vegetal, porque vai levar a seiva bruta e a seiva elaborada. E o meristema fundamental, que vai formar os demais tecidos. Na imagem, ele está mostrando aí a plantinha. Na imagem microscópica lá do lado, vai mostrar o primórdio foliar, a protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Aqui na folhinha, ele está mostrando gema apical, que é o que eu falei, fica lá na pontinha do vegetal, onde está se desenvolvendo no topo, né, do ápice do vegetal, que chama apical, e a lateral, que vai fazer o engalhamento do vegetal. Aí vamos para o meristema secundário. O meristema secundário provoca o crescimento em espessura da planta. Então, o tronco vai se alargar. Então, esse é um papel desenvolvido pelo meristema secundário. Quais são os tipos de meristema secundário? Câmbio, que o câmbio vai formar o xilema e o floema. E o felogênio forma o suber e a feloderme. O xilema e o floema vão estar distribuídos lá no meio do tronco, né, no meio do caule do vegetal. Então, nessa imagem, dá para ver, ele distribui lá suber, felogênio, feloderme, floema. Câmbio, xilema, porque o xilema e o floema eles vão estar inseridos no meio do suber, né, para poder fazer o transporte das seivas que o vegetal vai precisar, tá? Na imagem ele está mostrando o cerne, que seria o centro do tronco do vegetal, ou da árvore. Aí depois aqui nós temos a epiderme. Epiderme tem sido formado por células vivas, achatadas e justapostas, e também são células aclorofiladas. Essas células também não vão ter clorofila. Está geralmente unistratificada, porque elas vêm em camadas, né?
Apresentam cutícula, que é uma película de proteção, e a função dela vai ser o quê? Revestimento e proteção. O vegetal ele tem que ter esse revestimento de proteção para não perder muita água para o meio, contra choques mecânicos. É lógico que a tensão dele é menor do que o outro ser vivo, mas ele vai ter essa capacidade de se proteger. Descendo. Aqui nós temos mostrando a cutícula serosa. Então, numa folha, por exemplo, é a parte superior e a parte inferior. Tem cutícula serosa aqui na parte de cima, tem cutícula serosa aqui na parte de baixo. E no meio fica a região da epiderme da folha, certo? Então, mesmo na epiderme, nós temos a epiderme superior, que fica próxima à serosa superior, e a epiderme inferior, que fica próxima à serosa inferior. Aí vem lá os anexos epidérmicos. Dos anexos epidérmicos nós temos estômatos, hidatódio, acúlios, tricomas, que são os pelos, que aparecem pelos no vegetal, que são absorventes e glandulares. E ainda nós temos papilas e escamas. As imagens aí vão mostrar alguns exemplos de estômato. O estômato fica no meio da folha, que é ele que vai se abrir e se fechar durante o processo de fotossíntese. Acúlios, que parecem espinhos, que vão estar presentes nas roseiras. E os tricomas, que são estruturas que vão estar no galho das árvores, praticamente microscópicos, que têm a função de proteção. Ainda que nós temos escamas, papilas, pelos absorventes, tricomas e estômatos, que são todas estruturas adjacentes aí do vegetal, que vai ter a função de proteger o vegetal contra as intempéries do tempo mesmo, certo? Aí nós vamos para a região do suber. O suber também é formado por célula morta e suberificadas. Fala que ele é pluriestratificado porque ele tem várias camadas que vão formar esse tecido. Função também de revestimento e proteção. Nós temos a chamada de lenticela e a cortiça, que é um tipo de suber com característica comercial. Nós temos em Portugal, por exemplo, é muito comum ter as árvores de sobreiro, que são as árvores de onde são retirados os suber para fazer a cortiça, que é conhecida popularmente como rolha, que vai servir para tampar, e tem muitos artesanatos que se fazem com essa região de suber também. Então vamos ver, aí nós temos, mostrando a região do filogênio e filoderme, né, a região do suber, que é a camada estratificada, e aqui na imagem está mostrando eles tirando uma parte uma placa do sobreiro, né? Eles têm que deixar um revestimento, eles não podem fazer o contorno todinho, fazendo o anel ao redor do tronco da árvore, porque isso mataria, porque não tem como, ela perde a capacidade de levar a substância dos vasos lenhosos para as folhas, né? Aí depois nós vamos falar dos parênquimas. Os parênquimas são tecidos formados por células vivas com capacidade de desdiferenciação, quer dizer, eles vão provocar uma diferenciação na célula do vegetal. Tipos, nós temos o parênquima de preenchimento, o clorofiliano e o parênquima de reserva. Dentro do clorofiliano, nós temos lá o palissádico e o lacunoso. E dentro do reserva temos o aquilífero, o amilífero e o aerífero, que são aqueles que reservam amido, reservam água ou reservam ar, certo? Eles vão ter essa estrutura microscópica. Aí nós temos na imagem mostrando lá os parênquimas palissádico, né? E o parênquima lacunoso. No palissádico ele fica próximo à parte da epiderme e ele tem as células bem organizadinhas, umas próximas às outras. O parênquima lacunoso, como o próprio nome já está dizendo, ele vai ter espaços ou lacunas entre uma célula e a outra. E ainda pode apresentar espaços aéreos, que é para a circulação de ar,
certo? Na imagem de cá aparece o palissádico, as células bem organizadas, e o lacunoso, onde as células vão estar mais espaçadas. Aí nessa imagem nós temos o parênquima aquífero, parênquima aerífero e o parênquima cortical. O parênquima aquífero é aquele tipo de parênquima que vai estar, é o tecido característico de plantas aquáticas, né? Que são aquelas plantas que ficam em aquários, a elódia, por exemplo, ou aquelas Vitória régia, que são plantas que conseguem sobreviver na água e flutuar porque ela tem um tipo de parênquima aquífero. O aerífero tem uma grande quantidade de espaços entre uma célula e outra que vai permitir a circulação de ar, então elas são plantas mais leves. E o parênquima cortical, que é bem grudadinho no outro, que vai compor a cortiça. E o amilífero, que é o último que aparece ali, se a gente observar uma célula da batatinha, que é rica em amido, nós vamos observar esse tipo de parênquima com essa formação celular bem próximas umas às outras. Depois um outro tipo de tecido, que é o colênquima, tecido formado também por células vivas, alongadas e com reforço de celulose na sua parede celular. A função do colênquima principal é fornecer a sustentação para o vegetal. Tem pouca resistência e muita flexibilidade, quer dizer, se ele for forçado, ele vai se quebrar com muita facilidade, né? Porque tem pouca resistência, mas ele é bastante flexível. Encontrado em partes jovens das plantas. Então, toda a parte jovem da planta, além de ter os meristemas, ou tecidos embrionários, também vai ter o colênquima. Aí, mostrando na imagem, depois vem lá o esclerênquima. O esclerênquima formado por células mortas, lignificadas e alongadas. Tecido de sustentação, então é um tecido, conforme o vegetal vai envelhecendo, esse tipo de tecido é mais comum, que é o esclerênquima. Encontrado nas partes mais antigas das plantas. Então, quanto mais velho for o vegetal, maior vai ser a concentração desse tecido, que é chamado de esclerênquima. Tecidos esclerenquimáticos de importância comercial. Aí nós temos o linho, a piaçava, o sisal, que são tecidos bastante utilizados pela indústria para fazer tecido de tapete, tecidos de forração, vassouras, né? Então, porque eles são células mortas que apresentam uma resistência maior. Aí na imagem está mostrando o linho, o sisal, eles apresentam uma parede de celulose bastante reforçada. Aqui ele vai falar do xilema, né? O xilema constituído pelo lenho, tecido formado por células mortas lignificadas. A função do xilema: conduzir a seiva inorgânica ou seiva bruta, então o xilema sobe e o floema desce. Xilema sobe, floema desce, certo? Função: conduz a seiva inorgânica no sentido ascendente, ou seja, da raiz para as folhas. Xilema, da raiz para as folhas. Floema, das folhas para a raiz. A seiva bruta ou mineral é a matéria-prima básica que o vegetal precisa para realizar o processo de fotossíntese, ok? A localização é medular porque ele está no meio da célula, do tecido vegetal. Aqui ele está mostrando o corte do caule, as perfurações do caule, onde o xilema vai passar para subir. Aí vem lá o floema, que é o coleguinha do xilema. Xilema sobe, floema desce. Xilema sobe, floema desce. Floema, ou líber, formado por células vivas e anucleadas. As células típicas são células crivadas e companheiras, porque elas têm bastante perfuração para poder fazer a troca das substâncias. Função: conduz a seiva orgânica, ou seiva elaborada, no sentido descendente, das folhas para o resto do vegetal. O que é essa seiva orgânica ou seiva elaborada? É um produto, o vegetal não realizou a fotossíntese, ele não pegou lá a seiva bruta,
águas, os sais minerais, né? Fez a fotossíntese. Qual que é o produto da fotossíntese? A glicose, né? Então essa glicose ela vai ter que ser distribuída. Então vem das folhas, o floema vai distribuir das folhas para todas as partes do vegetal. Localização periférica. Por que periférica? Porque vai estar presente nas folhas, onde vai estar acontecendo a realização da fotossíntese. Aqui ele está mostrando uma imagem do anel chamado de anel de Malpighi, ou Malpighi, para quem... que é o corte. Aqui ele está mostrando o xilema intacto e o floema. Se faz esse corte, então vai impedir o xilema de subir com o material e o floema de descer. Por isso que o vegetal vai morrer, certo? E assim acaba esse nosso slide. Depois eu vou estar enviando para vocês as atividades que deverão ser feitas. Eu vou colocar o vídeo lá do sistema positivo, que tem o professor que também vai falar dos tecidos, certo? Tenham um bom dia, beijos, beijos, beijos.